menos eficaz a tosse, maior o risco de broncoaspiração. E quanto mais eficaz essa tosse, menor o risco de broncoaspiração. E também uma questão, toda vez que eu trabalho com essa cadeia anterior, né, a gente não tem, os grupos, eles trabalham em cadeias musculares. Então, essa sinergia que a gente tem entre os grupos musculares, ela é incrível e ela se mostra muito com a terapia muscular respiratória, porque toda vez que eu aciono musculatura abdominal, eu estou automaticamente transferindo uma energia que vai chegar aqui no complexo hiolaríngeo. Por isso é que a gente tem muita evidência, e aí a gente está falando de evidência nível 1A, dentro da fonoaudiologia, que mostra como que a terapia muscular respiratória me favorece a expulsão do complexo hiolaríngeo, aumenta a adução glótica, melhora a limpeza em região de transição faringoesofágica, então eu aumento o clearance faríngeo com isso, eu tenho mais proteção de via aérea. Então, qual é o objetivo do fono? É possibilitar fala, voz e deglutição. Respondi? Perfeito, perfeito. Não, aqui eu queria mesmo colocar essa berlinda porque você tem bastante propriedade para falar. E é legal para o pessoal entender sobre isso. O aparelho não é da Ótimo. físio, tá? O aparelho é para ser usado no paciente. A não ser Mas que seja o fisioterapeuta que comprou, aí eu tenho que aí é pedir para dele. ele mesmo pra É, usar. exatamente. Obrigado, vai lá. Nada, meu bem. Então, então, a tosse, né? Nível torácico e nível laríngeo. Então, com certeza, uma tosse, ela para ser eficaz, eu preciso não só do nível torácico, mas eu também preciso do nível glótico, nível laríngeo funcionante. De que adianta o paciente ter uma PI max e uma PE max totalmente dentro da normalidade se ele não tem musculatura bulbar para acompanhar isso, né? Então, tá tudo muito interrelacionado. O nível, a tosse, as 3 fases da tosse, elas estão acompanhadas por uma mobilização glótica. Então, na primeira fase, ali na fase inspiratória, em que eu tenho essa inspiração rápida e profunda, para eu atingir um alto volume pulmonar, ele precisa de quê? A abdução glótica. Para vocês terem ideia, a gente só tem um grupo abdutor na laringe, que são os cricoritenoides posteriores, que eu já falei deles aqui. Esses cricoritenoides posteriores, eles têm uma função que é sincronizada com o diafragma. Por isso é que ele é conhecido como o músculo da vida. Porque, como ele é o único grupo abdutor, se ele para, não adianta nada o diafragma fazer a contração que ele quiser lá embaixo. Eu não vou ter como esse fluxo inspiratório entrar na via aérea. Então, toda a musculatura da via aérea superior, a gente sabe que ela modela a patência da via aérea e que ela permite a ventilação ser aumentada ou até mesmo diminuída. Quem trabalha com sono sabe disso super bem, né? Então, nessa segunda etapa, em que eu já tive essa inspiração profunda, eu preciso de ter o quê? Uma hiperadução glótica. Então, eu tenho todo o grupo adutor da laringe funcionando ali, ó, para o quê? Para que eu consiga pressurizar o sistema. Quanto mais pressurizado, para depois eu ter essa expulsão. Essa expulsão, ela só vai se dar como? Se eu tiver novamente uma reabertura das pregas vocais. Então, olha como está tudo interrelacionado. Não adianta de nada o fisioterapeuta se matar para ganhar força muscular respiratória, para melhorar a eficácia da tosse desse paciente, se a alteração dele estiver no nível bulbar. Aí o fonoaudiólogo precisa de trabalhar essa habilidade de abdução e abdução das pregas vocais para que realmente essa tosse se torne eficaz. Tá, deixa eu te interromper Oi, mais uma vez. claro, TMI pode uhum. piorar a broncoaspiração? TMI É. depende, porque assim, você tem que ter com certeza, você não pode ter nenhum resquício em hipofaringe, então você tem que ter toda aquela região de hipofaringe bem limpinha, o paciente não pode ser um macroaspirador de saliva, que aí se a gente for pensar assim, não, tudo que está ali bordeando o átito da laringe, quando você for trabalhar com a inspiração, a pressão negativa vai sugar tudo para o pulmão, Sim. né?
Mas, por outro lado, a TMI vai ajudar indiretamente na deglutição, porque se eu fizer esse paciente ter mais força de expansão, se eu fizer esse paciente ter um volume pulmonar aumentado, com certeza ele vai ter mais força de recolhimento, eu vou gerar mais pressão subglótica, eu vou ter mais pressão mais proteção de via aérea. Sim. Então, vai depender muito desse paciente. Mas aquela fadiga do treino pode piorar? Por exemplo, eu coloco um paciente. Isso. Essa é a questão que eu queria chegar. Porque vamos mandar TMI no cara. E aí a gente fadiga o cara e não percebe que fadiga. E aí? Exatamente. Então, aí é que está um ponto crucial, que principalmente os fonoaudiólogos têm que se atentar. Terapia muscular respiratória tem que ser muito bem dosada. Então, terapia muscular respiratória com paciente neuromuscular, ou com um paciente muito sarcopênico, ou com um paciente que não tem essa capacidade de recuperação muscular, tem que ser muito bem pensada, porque nós já temos estudos que mostram que musculatura envolvida na deglutição sofre diretamente com a fadiga muscular respiratória. Então, o que a gente tem? Tanto o TMI como o TME são capazes de gerar fadiga na musculatura supra e infraioidea. Então, musculatura supra e infraioidea, a gente vai ter duas consequências. Então, uma de realmente ter essa musculatura fadigada, diminuindo a proteção de via aérea, e também a grande incidência de inspiração imediatamente após a deglutição. Então, musculatura respiratória fadigada reflete diretamente no complexo iolaríngeo e aumenta a probabilidade de disfagia, porque aquela sequência perfeita que a gente idealiza, que seria ins, início da ex, apneia de deglutição, expiração, eu giro o ciclo e gero uma incoordenação. Eu vou ter um padrão que é mais ins, apneia de deglutição, ins. Ou seja, eu favoreço a broncoaspiração. E isso é evidência científica mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está lá tacando pressão no paciente, falando engole, 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 e na verdade a gente está favorecendo que ele broncoaspire. Legal. Eu fiz essa pergunta também porque é aquela discussão que nós tivemos no passado, né? O físio tem que tomar cuidado, porque às vezes ele quer ajudar o paciente e sem querer a gente atrapalha o paciente. Valeu. Uhum. Não, e aí vem com aquela aguinha. Vamos tomar uma aguinha entre um exercício e outro? Aí você tá ajudando ele a broncoaspirar. Exatamente. Valeu, tá. Vou fechar aqui. Pode ficar aí. Então, a gente pensando nisso, né? O que a gente tá querendo, então? Que o fonoaudiólogo reunifique, que a gente faça essa reunião. Então, quando eu entro para ventilação mecânica propriamente dita, eu quero reunificar, reunir. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, quando eu entro num caso, eu falo assim, olha, o meu papel aqui é ajudar a equipe reunindo a sua via aérea inferior e a sua via aérea inferior e a superior. Por isso é que desinsuflar o cuff não é uma função tão simples. Não é simplesmente eu chegar lá e desinsuflar o cuff e tentar ocluir. Existe uma avaliação muito específica que precisa de ser feita por trás daquilo ali, para que a gente avalie, na verdade, a função laríngea. Então, quando o fonoaudiólogo desinsufla um cuff, o que a gente está querendo ver é se as funções laríngeas têm condições de ser restabelecidas. Então, eu estou pensando qual é o grau de déficit sensório-motor laringofaríngeo que esse paciente sofreu por esse cuff insuflado por tanto tempo. Porque a gente não pode esquecer que esse paciente ele pode ter, beleza, a gente entra normalmente com 48 horas de uma traqueostomia. Ok, só que eu não tenho só 48 horas de uma traqueostomia. Eu tenho muito mais tempo de desuso.